Olá, no entrevista de hoje, em multiplataforma, nós conversamos por via Skype com o diretor regional do Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo, em Bauru, na região de Bauru, José Paulo Nardoni, que está em home office nos atendendo. Muito obrigado por conversar conosco para a gente poder atualizar essas questões de prestações de contas e orientações, sobretudo a prefeituras e órgãos públicos, Nardoni. Pois não, Nelson, um prazer mais uma vez atendê-lo, sempre no objetivo do tribunal de oferecer esclarecimento na nossa ação pedagógica, que também é uma das missões da instituição. Para o que você precisar, eu estou à disposição. Legal, exatamente por causa dessa função pedagógica pública, eu vou te explorar aqui do ponto de vista da experiência técnica e profissional, para que a gente entenda, a gente está falando aqui para um universo regional de 41 municípios, para quem não sabe, do Tribunal de Contas de Bauru, e você nos contava que 80% do orçamento, que é das universidades também da regional, como da Unesp, está dentro aqui do Tribunal de Contas do Estado, repassando algumas regras para que agentes públicos e a comunidade também saiba nessa situação excepcional, como está sendo orientado as normas técnicas principais em relação a contas e gestão desses recursos. Exatamente. E um detalhe que eu ultimamente tenho buscado esclarecer também, Nelson, é que o tribunal ele vai onde o recurso público é aplicado. E ultimamente você acompanha, você é um estudioso também do direito público, do direito do Estado, da gestão pública. O Estado contemporâneo ele tem compartilhado, ele tem transferido muitas das suas atribuições para aquele novo ente que nós usualmente temos chamado de terceiro setor, as organizações sociais. Entidades privadas com finalidade pública sem fins lucrativos, uma definição bem singela, né? E hoje essas organizações sociais também são abarcadas na nossa esfera de atuação. Por quê? Porque ali tem recurso público. O Estado transfere para uma organização social para que ela, por exemplo, administre a saúde, um hospital, uma maternidade. E esses valores, Nelson, esses recursos para todos os nossos telespectadores transferidos para essas organizações, muitas vezes ultrapassam o próprio orçamento de pequenos municípios. Então, o tribunal, além de tudo isso que você falou, de toda essa gama, essa clientela, vamos chamar assim, dos nossos jurisdicionados, também estamos avançando em exigir prestações de contas e a transparência na aplicação do recurso público também para entidades privadas que firmam parcerias com o poder público e atuam na prestação de serviço público, especialmente na área da saúde. Nardoni, você deve estar acompanhando aí em home office as repercussões naturais como cidadão. Há uma angústia, talvez natural, da população em relação à prestação de conta especial nesta situação singular da história que tanto os órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas, quanto os gestores públicos estão passando com o aprendizado. Se você tem um regime de calamidade pública em todo o território nacional, como aqui em Bauru, no estado, e você tem condições especiais permitidas pela legislação, você também tem uma série de obrigações novas para a prestação de contas. Contas Covid, saúde e assistência social, tem que ser, por exemplo, prestadas de forma separada e detalhada? Exatamente, Nelson. A aplicação de recursos desse enfrentamento da pandemia hoje exige do gestor um detalhamento, uma especificação dos seus gastos. Então, vamos lá. Covid é só despesa com saúde? Outro dia nós fizemos uma live aqui no tribunal e fui questionado em relação a isso. Eu acho bastante interessante divulgar para os nossos telespectadores também. É o seguinte, Covid não é só saúde. Por quê? Percebam, hoje as escolas públicas não estão tendo aula. E a partir do momento que elas não estão tendo aula em decorrência da pandemia, gastos extraordinários que também são consequentes desse episódio, desse cenário, também precisam ser estimulados e estipulados nesse detalhamento. Por exemplo, hoje, digamos que a escola precise investir em equipamentos de tecnologia que permita que o professor dê aula online, que ele ofereça as suas aulas via
internet para os alunos. Então, se a escola está investindo nisso, ela precisa demonstrar que isso é decorrência do Covid. Outro dia, alguém da Secretaria da Cultura me perguntou: doutor, nós estamos precisando comprar álcool gel aqui para atender. Isso é decorrente da pandemia? Ainda que não seja, Nelson, diretamente aplicado na unidade de saúde, mas a partir do momento que você investe na prevenção para que o servidor da educação, para que o servidor da cultura, de qualquer outra secretaria não se contamine, você está investindo contra essa pandemia, entendeu? Então é interessante que todos saibam que qualquer das áreas da gestão que esteja despendendo recursos, que haja ali dispêndios decorrentes, ainda que não direta, mas indiretamente decorrentes da pandemia, esses valores precisam ser especificados. E especificados como? O Tribunal de Contas, por meio de uma nota técnica, de um comunicado, estabeleceu um determinado código orçamentário, que é o Código 312, e ali devem ser indicados todos os gastos envolvendo o programa de combate, de enfrentamento à pandemia. Ainda que seja na Secretaria da Educação, vou ter o Código 312, na Saúde, o Código 300, qualquer que seja a secretaria, que esse servidor, que esse gestor esteja investindo nesse enfrentamento, nessa política de enfrentamento da pandemia, ele deverá, dentro da sua unidade orçamentária, especificar esse código e, o mais importante de tudo, se você me permitir estender um pouco mais, é colocar no portal de transparência. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, há algum tempo nós conversamos sobre isso, da importância do poder público divulgar de forma clara, simples e objetiva todos esses gastos para que toda a sociedade possa acompanhar. Isso numa especificação da conta Covid em todas as suas extensões, número de máscaras, por exemplo, o fornecedor, o valor, a despesa que foi utilizada e estas outras tantas despesas. Algumas são muito naturais. Se você contrata mão de obra de médico ou álcool e gel para a área da saúde ou respirador e compra, por exemplo, para o atendimento da unidade, você já tem uma ligação justificado naturalmente em relação à Covid. Você está dando uma informação importantíssima. Você tem toda a estrutura pública que precisa, para aqueles que foram gradualmente agora, voltaram ao trabalho, a necessidade, por exemplo, de equipar operacionais para máscaras, se for o caso, ou situações especiais de higiene. São decorrentes, como você mencionou, paralelas da Covid, mas não estão necessariamente na área. Isso é uma despesa de saúde, Covid? Não tem, é uma despesa Covid. Ela pode ser de saúde ou não, dependendo da unidade orçamentária da secretaria em que esse servidor atue. Mas ela é uma despesa decorrente do combate da pandemia. E essa questão que você coloca, importante, Nelson, é que todos tenham acesso a isso, porque, por exemplo, a necessidade de oferecer equipamento de proteção individual para os servidores. Na medida em que são compradas máscaras, tenho orientado meus auditores, olhe, indício de irregularidade, percebam, isso é importante. Indício de irregularidade não é apenas um preço superfaturado, um preço superdimensionado. Nós temos todo um escalonamento, Nelson, nós temos toda uma forma, uma metodologia de comparar preços. Nós sabemos, nós temos área de pesquisa de preços médios praticados no mercado para cada um desses itens. Então, se houver um sobrepreço, não tenham dúvida que nós estaremos atentos a isso. Mas o nosso espectro de eventuais irregularidades não se esgota somente na questão do preço, porque eu posso ter comprado barato e ter comprado mal. Para um equipamento, por exemplo, nós temos denúncias que há máscaras que simplesmente não protegem o usuário. Essa máscara foi comprada a um preço justo, a um preço dentro da média de mercado, mas ela não atende à especificidade, ela não serve. É um gasto irregular e o tribunal também está atento a esse tipo de irregularidade. O que tem chamado a atenção naturalmente por causa da pandemia ou da calamidade pública em si, junto ao senso comum, é natural uma aflição
ou uma dúvida em relação às compras sem licitação. E aí tem algumas coisas muito específicas, eu vou citar talvez o exemplo mais objetivo aqui, quando se você tem e é reconhecido no mercado em função de toda a oferta mundial e não em escala só aqui nacional ou do continente, respiradores em falta, por exemplo, a média de sobrepreço ela fica gigantesca entre prefeituras Sim. que nesse momento tentaram sair correndo atrás da compra desses equipamentos. Embora eles tenham também especificações diferentes, isso é importante dizer, eu fiz uma pesquisa breve com prefeituras, você encontra desde 40 mil até 180 mil reais. Como funciona o balizador para essa situação excepcional? Exatamente, nós temos uma gama, uma variedade grande de itens. Então, o primeiro aspecto é avaliar se eu estou comparando o mesmo produto. Porque é mais ou menos assim, eu estou comparando o preço de um notebook com outro, mas espera aí. Precisa ver a configuração desse aparelho, não é verdade? Não é tão simples. Nós, os técnicos do tribunal, nossos auditores, são altamente qualificados, treinados, capacitados e nós também temos à nossa disposição inúmeros softwares, inúmeros programas, tecnologia da informação que nos permitem fazer, por meio de dashboards e de outros painéis, comparações de preço, buscando da melhor forma possível, é claro que nem sempre é possível 100% de acerto, mas aproximar esses termos comparativos. E estamos chegando a algumas conclusões, viu, Nelson? Nós temos à nossa disposição mapas e gráficos que mostram uma linha crescente do preço, e é lógico, você já antecipou aí, funciona a lei da oferta e da demanda. Nesses tempos de pandemia, onde a busca por álcool gel, a demanda por máscaras, a demanda por luvas, a demanda por respiradores é muito maior, evidentemente que o preço sobe e o preço cresce. Agora, a nossa definição de preço médio, ela é variável, ela não é flexível. Então, no começo de março, o preço médio era um e no meio de abril é outro. Nós estamos atentos a isso, estamos atentos também à qualidade do aparelho. Repito, não basta você comprar um equipamento, um respirador, por um preço razoável, mas que não atenda à especificidade do tratamento da necessidade de suporte mecânico para a respiração dos acometidos pela Covid. Adoni, para ajudar as pessoas que não têm o hábito de lidar com acompanhamento de gestão pública, a gente já está falando aqui, portanto, de uma regra geral para quem ainda não acompanhou, de que durante a Covid, em especial da pandemia, sob o estado de calamidade pública, juridicamente falando, esses governos municipais e estaduais estão recebendo recursos específicos, carimbados para usar na Covid, depositando em contas separadas. Tem uma lei complementar que a gente vai bater um papo sobre alguns pontos importantes dela aqui, que autorizou de forma federal, já passou pelo Congresso, está valendo já no dia a dia, sancionada pela Presidência da República, para verbas de gastos relacionados à Covid em saúde e assistência social. Acrescentou este indicador. Não tenha dúvida. Isso vai ao encontro daquilo que eu te disse antes. Enfrentamento à pandemia não é só uma questão de saúde, ela é uma questão maior, Nelson. Então, o gestor público tem que estar atento que o que ele gasta no combate à Covid não é só aquilo que está na saúde, porque, perceba, até em ano eleitoral houve uma flexibilização da legislação que permite ao gestor conceder benefícios num período que, em condições normais, não seria autorizado. Por que ele pode conceder esse benefício? Por que tem o auxílio emergencial, a bolsa disso, a bolsa daquilo? Porque é uma situação excepcional, calamitosa, em que as regras necessitam ser flexibilizadas. Um exemplo clássico disso é a licitação. A licitação é regra. A licitação é uma obrigatoriedade legal definida pela lei. Só que nesse tempo de pandemia está autorizado, estou te dizendo, há uma flexibilização das regras, o gestor está autorizado a comprar diretamente, com dispensa de licitação, desde que ele observe as condições mínimas. Ele vai ter que juntar a pesquisa de preço e demonstrar que, ainda que não tenha licitado, ele não onerou o erário com aquisições com valor acima do que é praticado no mercado. Senão, ele vai usar uma flexibilização
que a ideia da flexibilização de não precisar licitar é agilizar, é dar condições para o gestor dar respostas rápidas à pandemia. Agora, ele não pode se aproveitar disso e tirar outras vantagens porque ele não está mais obrigado a licitar. Tem algumas situações que são peculiares e os gestores também vão se adequando a elas, como a gente vai ficar sempre reforçando aqui em situações excepcionais, supervenientes de uma calamidade pública com esta extensão. A educação, outro bom exemplo. Os alunos não estão em aula nas escolas, mas tem um contingente de merenda escolar, como você bem sabe, em todas as prefeituras, aqui não é diferente, que tinha um estoque para não perder a validade, foram distribuídos ou estão sendo distribuídos nas prefeituras para alunos cadastrados. Tem um trabalho aí relacionado a essa demanda e também para a cobertura eventual da questão socioeconômica relacionada como consequência da educação na área da merenda escolar, Nardoni. Exatamente, você vê, você colocou bem, é mais uma peculiaridade, né? Porque se num determinado momento nós imaginamos que o poder público não está gastando mais com merenda escolar, porque o aluno não está vindo para a escola, nós não podemos esquecer, Nelson, que infelizmente, é uma constatação real que há alunos que vão até a escola para se alimentar, para ter uma alimentação diária. Então, nada mais justo do que o poder público, com aquele recurso, aquela verba destinada à merenda escolar, que ele ofereça esse chamado kit alimentação àquele aluno. Então, basicamente, o recurso está lá, a licitação para aquisição da merenda escolar foi feita, o fornecedor precisa vender para a prefeitura nesse momento de crise econômica, para ele é interessante que a prefeitura não suspenda essas aquisições e o aluno, a criança, está esperando por aquela merenda. Então, nada mais justo e o tribunal não coloca nenhum óbice a essa prática. Antônio, uma outra especificidade aqui para adequar, não a despesa em si que eu vou comentar, mas talvez a adequação de onde registrar, contabilizar essa despesa. Algumas prefeituras estão realizando contratações por chamamento público, ou seja, dentro da adequação da regra para esta realidade, para incentivar algum tipo de faturamento, por exemplo, por live, de apresentações artísticas. Tem prefeituras da região que estão adotando isso como uma forma de estimular ou minimizar os efeitos setoriais, neste caso. A dúvida talvez não seja a realização do chamamento público, o cumprimento das regras, mas se esta despesa pode ser, na área da cultura, nesta situação, também contabilizada como Covid ou dentro da pasta da cultura do orçamento normal? Então, toda a despesa contabilizada de gastos com a cultura continuam sendo nessa unidade orçamentária. O que há é que dentro de cada uma das unidades orçamentárias foi incluído mais um elemento de despesa, que é o 312 para a Covid. Então, a cultura pode ter dentro do seu orçamento a especificação de um gasto para a Covid. Agora, aí eu vou responder ao que você está me perguntando. Quando que eu vou definir, estabelecer que esse gasto com essa contratação deve ou não ser relacionada à pandemia? Deverá ser relacionada à pandemia aquela despesa que, no caso da cultura, tenha no mínimo um caráter educativo, no mínimo um caráter orientador, pedagógico, de orientação para as pessoas lavarem as mãos, de não se aglomerarem. Então, se tiver algum objetivo de combate à pandemia, ainda que preventivo, pode e deverá ser classificado nesse elemento de despesa. Ok, vamos passar para um outro capítulo importante para te repassar, que é a questão dos controles de receitas. Todos os órgãos públicos e municípios e estados estão enfrentando, lógico, uma queda significativa na receita. O tribunal tem acompanhado isso. Aqui em Bauru estamos acompanhando até como função fiscalizadora aqui na gestão pública do Poder Legislativo, através das audiências públicas de prestação de contas, das ações de cada um dos parlamentares. E a projeção já é bastante alarmante, que os prefeitos, assim como os outros órgãos, não terão, e já não têm, à disposição o mesmo orçamento. Ou seja, tem que desde já cortar milhões de reais em escalas de dezenas de milhões de reais para cada órgão, para fechar as contas nesta situação especial, lembrando que ainda estamos no último ano de mandato. Sim, esse é um fato inarredável, não tem como nós
negarmos, e a orientação que nós temos é que o órgão público faça um acompanhamento concomitante dessa realidade. Por quê, Nelson? Sem deixar de reconhecer as dificuldades, mas eu preciso te trazer à memória uma outra situação, um outro fato também que é inescapável nessa situação, que é eventuais reduções de despesa. Não sei se todo mundo está atento, por exemplo, que os gastos com transporte escolar estão reduzidos, se não eliminados nesse período. Gasto com energia, com consumo de água e outros, numa situação de trabalho à distância, de home office, de teletrabalho, também se reduzem. Então, o poder público tem que, mais do que nunca, mostrar profissionalismo, mostrar um planejamento estratégico eficiente, buscar uma gestão equilibrada de diagnosticar, de radiografar aquilo que está aumentando e aquilo que está diminuindo, para buscar um equilíbrio. Porque à medida que as receitas caem, Nelson, você bem sabe disso, o nosso telespectador também pode acompanhar, a receita é base de cálculo para aplicação. Se a minha receita é menor, a minha obrigatoriedade de aplicação no ensino também cai, a minha obrigatoriedade de aplicação na saúde também cai. Então, é preciso haver esse controle, esse acompanhamento das duas faces, dos dois espectros da situação. Evidentemente que nem toda economia vai compensar o gasto excepcional, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez não é só fazer a conta do que aumentou como despesa em relação à queda da arrecadação. E outro aspecto também importante é que nós não podemos esquecer que a União e o próprio Estado estão socorrendo os municípios com auxílios financeiros, tentando recompor, tentando reparar essa queda de arrecadação. E mais um detalhe, para aqueles entes federados que mantêm dívida com a União, essas dívidas estão sendo suspensas. Então, aquela previsão de pagamento, de desencaixe de uma despesa referente, relativa a um empréstimo, a um financiamento em relação à União, também estão suspensas nessa situação. Então, se eu não tenho arrecadação, se eu não tenho receita de tributos por conta da crise econômica, mas eu tenho esses outros ganhos. Então, todo esse jogo de pesos e contrapesos precisam muito bem ser estabelecidos, radiografados, diagnosticados, para que o poder público não perca o controle, o andar da carruagem ao longo de todo esse processo. Adoni, você faz referência à Lei Complementar 173/2020, que é recentíssima, já está valendo em todos os entes, né? A partir da federação e também aqui em Bauru, nos órgãos do Estado, nas universidades que vocês fiscalizam. Especificamente em relação às prefeituras, aqui no nosso caso, apenas como exemplificação, temos a possibilidade para esse ajuste de contas de adiar, por exemplo, a parcela de contratos da dívida federalizada com a União. Outros municípios têm outras obrigações parecidas. Uma dúvida, por que 2021 dessa situação, desse adiamento, se a pandemia é neste momento, neste ano? Excelente sua indagação, Nelson. Tenho recebido esse questionamento, estranheza de muitas pessoas em relação a isso. Por que a flexibilização, a extensão ou a suspensão de prazos, a suspensão ou extensão de prazos de readequação, por que se estenderam por meio dessa lei complementar 173 agora, de 27 de maio, o último? Por que se estenderam até 31 de dezembro de 2021? É preciso que nós tenhamos em mente e não percamos a noção de que uma crise da gravidade, da extensão, da profundidade como essa que nós vivemos, deixará repercussões, consequências por um período que não se limita ao término da própria pandemia, ele se estenderá. Então, ainda que durante a pandemia haja suspensão de pagamento, dali a pouco essa situação vai ser retomada. Se durante a pandemia houve queda de arrecadação, não é como um simples encerramento dessa situação que a arrecadação retornará aos níveis, aos patamares anteriores. Não é bem assim, isso demandará um tempo. Ou seja, o legislador pensou que 2021, o exercício de 2021, sofrerá, sentirá muitos reflexos de toda essa situação que nos acomete em 2020. Por isso que ele estendeu até o final de 2021 muitas dessas disposições, para que a administração pública, para que o gestor tenha um fôlego. Imagine um novo gestor.
caso as eleições municipais sejam mantidas para esse ano, o novo gestor assume em janeiro de 2021. Que situação você imagina que os nossos candidatos a prefeito enfrentarão? Será que eles têm noção do que os aguarda, né? Fazendo um trabalho de previsão do futuro aí? Será que o cenário será fácil? Será que ele está preparado para essa situação? Será que ele está preparado para dizer não para muitas necessidades? E não vamos nem discutir a importância da necessidade, mas será que ele sabe que o orçamento dele sofrerá todos os reflexos? O orçamento de 2021, Nelson, nós sabemos que é votado agora em 2020, nesse contexto. Então, por tudo isso, eu entendo que o legislador, nessa ocasião específica, foi muito feliz em estender para 2021 algumas das concessões, das flexibilizações e das peculiaridades que são aplicadas agora no cenário da pandemia. Seria razoável, então, imaginar, para a força do planejamento aqui, inclusive legislativo, executivo, para todas as cidades, de que a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a própria peça orçamentária do ano que vem, em algum modo, com algum grau de estimativa, pudesse projetar, se essas decisões forem tomadas agora, por exemplo, não pagar as parcelas da dívida federalizada com a União, contratos com a União permitidos legalmente pela Lei Complementar 173, para poder prever essa situação já no primeiro ano do exercício, ou os ajustes necessários em outras contrapartidas, a Previdência, por exemplo? Não tenha dúvida. Eu acho que mais do que o pode que você coloca, se poderia, deverá prever, porque é inarredável, Nelson. Eu estou te dizendo, esses efeitos repercutirão no ano seguinte. Então, o legislador esse ano vai ter que ter muita qualidade para avaliar o projeto que será enviado pelo Executivo dessa lei orçamentária, dessa LDO, a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, dos órgãos públicos relativos ao Poder Executivo também terão que trabalhar num nível de especificidade, de peculiaridade muito alto, tentando prever o que vai acontecer. Porque, imagine, todos nós queremos que a economia retome suas situações, sua normalidade rapidamente. Mas quando será isso? Em que nível? Em que nível de crescimento isso vai acontecer? É uma situação de previsibilidade muito justa, muito limitada. Então, é um exercício para mostrar, de fato, o nível de profissionalização, o nível de capacitação, o nível de competência, tanto dos técnicos do Executivo, que elaborarão a proposta orçamentária, da peça orçamentária, quanto os vereadores e os técnicos do Legislativo, que deverão avaliar isso para aprovar. Então, reitero, é mais do que importante que todas essas questões que estão sendo vivenciadas nesse momento sejam pensadas na sua repercussão para a previsão orçamentária do exercício seguinte. A gente acaba de comentar uma regra aqui, uma possibilidade dela para várias prefeituras, por exemplo, que confronta pela Lei Complementar 173, que a gente mencionou, que está em vigência, uma regra para o fechamento de mandato. Ela flexibiliza uma situação muito típica, né? Especial, que é o fato de que, a rigor, pela legislação até então, o prefeito, até 31 de dezembro, se ele contraísse alguma despesa, tinha que ter o recurso disponível em caixa para o pagamento no ano seguinte. Quando você pensa em adiamento de despesa para o outro ano com a regra, você tem uma adaptação temporária dessa situação. Exatamente. Na minha opinião, essa talvez seja uma das flexibilizações mais importantes, né? Até mais arriscadas, talvez. Por quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente no dispositivo do artigo 42, ela busca preservar o futuro gestor de ações indesejáveis, desqualificadas do atual gestor. Então, o atual gestor, em último ano de mandato, tem as suas ações muito limitadas. Para quê, Nelson? Para não comprometer o futuro gestor. Quem vai assumir o mandato, ainda que seja ele reeleito, ele não pode deixar dívida para o ano seguinte, em relação às quais não haja os necessários e suficientes recursos para elas fazer frente, ou seja, ele não pode deixar herança maldita, ele não pode deixar restos a pagar sem recursos para o próximo gestor.
nessa condição de pandemia, justamente no último ano de mandato, essa regra foi flexibilizada. Eu comentei há pouco com você, disse que um exemplo de flexibilização da regra do artigo 42, que impede que nos últimos períodos do mandato, do exercício final de mandato, se conceda benefícios, aquela coisa, né? Vou dar a cesta básica para o eleitor para ganhar a eleição. Não pode. Vou dar aumento no Bolsa Família. Não pode. Por quê? Porque vou criar um novo benefício, Vale Gás, agora antes das eleições. Não pode. Em último ano de mandato, essas práticas são vedadas. Como não pode aumentar a despesa com o pessoal também, ele não pode contratar mais gente em véspera de eleição, ele não pode efetuar gasto com propaganda. Isso nas condições normais. Agora, dentro da peculiaridade, dentro da especificidade desse momento, Nelson, essas regras foram flexibilizadas. Ele pode até aumentar as despesas laborais. Por quê? Porque, eventualmente, ele precisou contratar mais médico, mais enfermeiro para o combate à pandemia. Ele precisou investir em propaganda educativa. Agora há pouco nós falamos sobre isso. Prevenção, educação no combate à pandemia. Uma pandemia de caráter de infecção como essa, ela precisa de metodologia de limpeza, hábitos de higiene que nem toda a população tem acesso. É necessário uma campanha educativa, então ele pode gastar com propaganda, o que num tempo normal também não pode. Então perceba quantas concessões foram feitas ao gestor para instrumentalizar um bom enfrentamento da doença, dessa Covid. Agora, ele precisa ser responsável o suficiente para não se investir dessa flexibilidade, dessa maior liberalidade e cometer excessos e cometer irregularidades. Para isso, o órgão de controle externo, o Tribunal de Contas, está acompanhando e para isso também nós estamos trabalhando e buscando, exigindo que ele cumpra o princípio da transparência, coloque tudo no portal da transparência, todos esses gastos envolvendo a pandemia, para que não apenas nós, órgão de controle, mas toda a sociedade possa acompanhar isso, para que ele não cometa excessos e não abuse dessas liberalidades oferecidas numa situação tão peculiar. José Paulo Nardoni, agradecendo a sua gentileza de nos atender, ajudar também na orientação e também na função pedagógica junto ao público. Eu ia pedir para você, por favor, fazer um balanço com a gente de uma ação no meio do processo da pandemia que o tribunal já está fazendo. A gente conversava sobre isso, como, por exemplo, os relatórios de questões especiais. As prefeituras, nem todas, num determinado momento, ou boa parte delas, apresentaram essas prefeituras as prestações de contas. O tribunal faz uma inspeção quase full-time em relação a esses ajustes de aprendizados também. De fato, o tribunal, Nelson, não é como nenhum órgão, é infalível, né? Nós não damos conta de fazer tudo. Há pouco você descreveu o nível de alcance das nossas ações, eu acrescentei o terceiro setor. Nós aqui em Bauru, na nossa regional, fiscalizamos bilhões de recursos públicos investidos. Nossos auditores, nossos fiscais não estão indo a campo, porque como que nós vamos visitar uma unidade de saúde, como que nós vamos visitar uma escola numa situação como essa? Então, bom, excelente que o tribunal nos últimos anos tem investido em tecnologia de informação, tem investido em formas de avaliar eletronicamente as atividades da administração pública. Existe, para quem não sabe, o chamado sistema AUDESP, que é a Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, onde aquilo que a prefeitura, que o órgão público, a Câmara aí de Bauru empenha, nós temos acesso, nós estamos acompanhando, tudo isso para tentar o quê? Prestar o melhor serviço para a sociedade, Nelson. Nós somos um órgão custeado pela sociedade e o nosso objetivo, a nossa missão é ajudar a limitar ações irregulares, que nem sempre, eu quero fazer um destaque aqui, são decorrentes de desonestidade. Muitas vezes é desconhecimento, falta de capacitação, de competência, de profissionalização. Por isso que o tribunal também, além da atividade persecutória, além de aplicar multa, além de processar por meio de envio ao Ministério Público alguns achados que nós levantamos no nosso trabalho, também buscamos um trabalho preventivo de orientação, que o nosso interesse não é punir nem penalizar quem quer que seja. O nosso interesse é que o gestor acerte a maior parte das suas decisões, porque sempre que um gestor vai mal, a comunidade paga o preço.
E o tribunal está aqui como um aliado da comunidade na busca desses acertos, na busca de melhorar esses acertos. O acompanhamento especial que você se referiu, nós fechamos um relatório mensal de tudo que cada órgão tem feito em relação ao enfrentamento da Covid. Você vai falar, mas a Câmara, vamos dar o exemplo da Câmara de Bauru. A Câmara de Bauru não tem, mas ela não investe nos seus servidores? Ela não está gastando mais por conta da pandemia com gêneros de higiene, com equipamentos de proteção? Estou vendo o pessoal aí no estudo de máscara, com álcool gel. Não há esse investimento? Então, tudo que está sendo feito nós temos acompanhado e, por meio da divulgação do portal da transparência, contamos com a colaboração de toda a sociedade, dos vereadores, da imprensa de forma geral, para nos auxiliar nesse acompanhamento. Mas gente olhando, menores as chances de irregularidades acontecerem. Esse é o objetivo do tribunal, contribuir para a boa aplicação do recurso público. José Paulo Nardoni, muito obrigado por contribuir conosco nessa ajuda pedagógica, que inclusive das pessoas terem mais familiaridade com o acompanhamento dessa situação excepcional e não só do acompanhamento da vida pública, como a gente já fazia anteriormente. Eu que agradeço a oportunidade e nos mantemos sempre à disposição. Muito obrigado. A entrevista conversou com José Paulo Nardoni, diretor regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você encontra na íntegra esta entrevista, como as demais, na página da TV Câmara no YouTube. Até mais, cuide-se.